Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, amantíssimo Deus, quão bom estar em tua santa casa de oração, Pai, neste domingo, aqui na igreja do bairro atrás da banca. Senhor, abençoe a todos que estão aqui nesta noite. Abençoe também aqueles que não puderam vir e aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Pai, que o Espírito Santo esteja conosco neste culto do início até o fim e esteja conosco para todo sempre até a tua grande volta, Senhor. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Queridos, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus esteja com cada um de vocês nesta noite. Amém? Amém. Mais uma vez aqui, muito obrigado pelo convite da irmã Mariana. Eu creio que todos aqui já me conhecem, mas se porventura tiver alguém aqui que não sabe quem sou eu, o meu nome é Cida Alves, meu esposo João Bosco. Somos adventistas do sétimo dia, batizados há mais ou menos uns 4 anos. E agora estamos na igreja do bairro Nossa Senhora Auxiliadora e por aí fazendo a missão, o ID do Senhor Jesus. Amém? Mas hoje nós temos um tema que vamos refletir sobre ele. Nós temos, quando a gente é chamada a trazer a palavra, são vários temas que permeiam a nossa cabeça. Mas aí a gente fica pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos dê a orientação certa, o que Ele quer nos dizer nesta noite. E hoje nós coloquei até um título um pouco, talvez fiquem perguntando, nossa, o título muito forte é Suicidas Espirituais ou o que está faltando. E nós vamos ver através do texto de Marcos, por que suicidas espirituais? A gente quer viver para sempre, não é? Todos nós queremos viver para sempre, a vida eterna. Mas será o que está acontecendo que muitas pessoas hoje estão tirando as suas próprias vidas? O que é que está acontecendo que as pessoas parecem algumas que perderam o gosto para viver? As pessoas se suicidam e independentemente do que elas tenham, não é porque são pobres ou feias ou velhas, caducas, não. Às vezes tem muito dinheiro, às vezes tem uma posição elevada na sociedade, galgaram tudo que a vida poderia dar e mesmo assim há uma sensação de vazio, um vácuo e leva essas pessoas a tirarem a própria vida. Só para a gente ter alguns dados agora recentes, nós temos aí a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. E a OPAS, segundo a OPAS, ela coloca que cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. E a OPAS diz que para cada suicídio há muito mais pessoas tentando o suicídio. A tentativa prévia é o risco mais importante para o suicídio na população em geral. O suicídio também é a segunda causa de morte entre os jovens de 19 a 29 anos. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Ingestão de pesticidas, enforcamentos e armas de fogo são entre os métodos mais comuns de suicídio em nível global. Só no Japão, nessa pandemia pela qual nós estamos passando, houve um aumento exponencial de 70% das taxas de suicídio. E entre as mulheres subiu para quase 15%. Outro dado interessante, são mortes planejadas. Muitos desses suicídios poderiam ter sido evitados, porque esse sofrimento de perda
é intensificado pelo caráter da transgressão do gesto. No passado, inclusive, o suicídio era visto como algo tenebroso. E alguns países, inclusive, sancionaram leis para ver se barravam o suicídio, como, por exemplo, o sepultamento dos suicidas junto com assassinos. E na Noruega, os suicidas eram carregados pela rua e ateados fogo. Mas nada disso adiantou. Um dado muito alarmante e que nos preocupa. E aí a gente pergunta, como cristãos, nós gostamos de pensar e sempre sabemos que há esperança. E que quando essa esperança vem, nunca é tarde para a gente viver uma vida saudável e buscar a vida eterna. Mas a pergunta é, existe salvação para que ninguém pereça desta terrível morte? E outra pergunta também para refletirmos. Por quê? O que faltou? O que está faltando? Qual é o elo da corrente aí que está faltando para que essa corrente fique completa? E aí nós vamos encontrar sempre as respostas nas Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras têm respostas para todas as nossas perguntas. Amém? Amém. Inicio com esse suicídio físico, porque antes do suicídio físico, eu creio que exista um suicídio espiritual. E talvez é aí que resida o grande problema de haver o suicídio propriamente físico. Há um suicídio espiritual. Há uma perda do contato com o dono da vida eterna. E talvez isso leve as pessoas a cometerem determinados atos, alguns pelos quais não vai ter nenhum retorno. Então nós vamos agora ver Marcos, vamos ao livro de Marcos 10, 17 a 22, uma parábola muito conhecida que é a parábola do jovem rico. Amém? Abram a Bíblia de vocês, a Sagrada Escritura, em Marcos capítulo 10, versículos, a partir do versículo 19. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 19. Amém? Marcos capítulo 10, a partir do versículo 19. Mas antes, vamos fazer uma breve oração. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus Pai, amantíssimo Deus, neste momento nós vamos abrir a Tua Palavra. Por favor, Senhor, que a irmã Cida Alves cada vez mais diminua para que o Senhor cresça. E que estas palavras que sejam ditas agora não sejam palavras de sabedoria humana da irmã Cida Alves, mas sejam palavras de sabedoria do poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Pai, fique conosco agora, abra os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos corações, os nossos ouvidos, para que nós ouçamos, reflitamos na Tua Palavra, mas principalmente passemos a praticar a Tua Palavra, Senhor. Fique conosco neste momento, te pedimos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, essa parábola é muito famosa e diz o seguinte, ela tem Mateus também e tem Lucas. Mas eu particularmente gosto de Marcos, porque Marcos coloca dois adendos aqui que não existem nos outros evangelhos. E diz o seguinte: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta que é do jovem rico, mas também é uma pergunta que cabe a cada um de nós. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, e aqui a gente para e imagina quando Jesus nos fita.
Eu fico imaginando o olhar de Jesus quando encontra o nosso olhar e penetra. Desvenda tudo o que nós somos. É por isso que o olhar dele está sempre em nós e não adianta nós nos escondermos e excusarmos deste olhar. Jesus fita este homem e ele diz outra coisa interessante: o amou. Nem o Evangelho de Marcos, de Mateus, nem o Evangelho de Lucas coloca este adendo aqui, esta grande informação. Jesus amou aquele jovem rico. Jesus amava todos nós, mas tem aqui uma particularidade nessa conversa aqui, neste amor. É porque quando Jesus ama os 12 discípulos, ele diz também uma palavra, vem e segue-me. E estas pessoas eram para ser os seus discípulos e depois continuadores da sua missão aqui na terra. Então a gente supõe aqui que provavelmente este seria o 13º discípulo. Este jovem rico, que nem diz o nome dele, deveria provavelmente ter ficado no lugar de Judas Iscariotes, porque Jesus faz este convite para ele. E o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele só diz vem e segue-me 12 vezes com os discípulos dele. 13ª vez ele chamou este jovem rico: vem e segue-me. Ele, porém, contrariando esta palavra, retirou-se triste, porque era o quê? Dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, diz aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar nos reinos de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo do porvir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém? Amém. Veja só que texto poderoso. E Ellen White, no Desejar de Todas as Nações, ela diz que este jovem era um jovem rico, ele era um príncipe, ele era dono de muitas e muitas propriedades. Este jovem viu Jesus e se apaixonou por ele também. Este jovem viu como Jesus tratava as pessoas, viu o amor que emanava de Jesus, viu principalmente Jesus brincando com as criancinhas, e ele se apaixonou por Jesus. Ele queria também ser o discípulo de Jesus, ele queria seguir este mestre, ele queria participar deste mundo que era o mundo de Cristo Jesus, porque Jesus é amor, e por onde ele passa, ele exala amor. A diferença entre o nosso amor e o amor de Cristo é que Cristo, Deus, é amor, e nós não somos amor. O nosso amor só é quando a gente está ligada em Cristo Jesus, quando estamos ligados no amor que Jesus Cristo é. Mas de repente, ele correu até os braços de Jesus.
Ele queria realmente ficar com Jesus. E Jesus pergunta para ele, aliás, ele pergunta para Jesus, e é uma pergunta nossa: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, neste momento, ele quis provar a sinceridade desse príncipe, assim como ele quer provar a minha sinceridade e a sinceridade de cada um de vocês. Porque Jesus, antes de ver a aparência, Jesus já vê e esquadrinha o nosso coração. Jesus disse: por que você fala que eu sou bom? Pois só existe um verdadeiro, um que é bom verdadeiramente, que é Deus. Jesus olha o nosso coração. E aqui está uma lição desse jovem, nessa parábola que eu pego para mim e vocês devem pregar para vocês, é que muitas vezes a gente distancia de Deus porque olha só o que está à nossa vista. A gente olha muito as aparências. E talvez esse olhar de aparência que a gente fica nos comparando com o outro, ou então sendo levados imediatamente pelo que a gente vê externamente, por um carro bonito, por uma pessoa bonita, por uma roupa bonita, por um sapato bonito, mas não vê o que realmente tem dentro do coração da pessoa. Olha, em Jeremias, vamos lá em Jeremias, por favor, Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 8, a partir do versículo 7, Jeremias versículo 17, a partir do versículo 7, amém? Vejam que o profeta diz para a gente: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O jovem rico teve uma oportunidade ali imperdível, que foi ter um chamado de Cristo para vir para a missão. O jovem rico, ele não percebeu que ali estava um jovem mais rico ainda do que ele. Era o dono, é o dono do universo. É o rei, é o todo-poderoso, é o onipotente. Mas o jovem rico pegou a sua riqueza e colocou frente à riqueza espiritual que Jesus estava dando para ele. Neste momento, o que acontece? O jovem rico volta para casa triste. Ele diz aqui: Senhor, eu tenho feito tudo o que o Senhor manda, eu tenho obedecido aos mandamentos, eu tenho feito tudo direitinho, Senhor. O que é que está me faltando? Mais uma lição, que a gente muitas vezes entra no processo de suicídio espiritual, porque a gente vive de ritos. Então a gente acha que vir à igreja, que dá o dízimo, que ficar sentadinho, ouvindo o sermão, fazendo os 10 mandamentos bem bonitinhos, que eu não vou ter um vazio dentro de mim. Errado, porque Cristo não quer sacrifícios, Ele quer antes obediência, Ele quer o nosso coração. Se não houver um quebrantamento verdadeiro, se não houver realmente um encontro face a face com Cristo, para a gente perceber a inteireza de Cristo, o equilíbrio de Cristo, não adianta eu ser uma pessoa que digo ser cristão só porque eu faço os ritos religiosos. Mais uma lição que eu aprendo desse jovem rico: então o meu coração continua fechado. O coração do jovem rico continuou fechado. O coração do jovem rico não se abriu para a riqueza espiritual que Deus estava promovendo, prometendo e convidando a ele a participar.
Mesmo às vezes a gente dentro da igreja está ainda por vezes faltando algo. Mesmo às vezes dentro da igreja a gente é atacado de ansiedades, a gente tem depressões, a gente vive às vezes no luto por dentro, porque ainda combatemos o amor de Cristo. A gente ainda muitas vezes tem a questão da nossa justiça própria. É o caso do jovem rico. Ah, não, eu vou perder tudo. Eu vou perder o meu ouro, eu vou perder a minha posição, eu vou perder o prestígio que eu tenho na sociedade, sendo que ele já estava com tudo perdido mesmo. Porque a maior herança que a gente tem enquanto cristão é ser filho de Cristo e andar na inteireza, no equilíbrio, no amor de Cristo Jesus. Amém? Amém. Queridos, é por isso que eu dei este nome, e eu sei que às vezes é muito forte o que eu coloco aí, mas veja, ele pediu uma prova, e o cristianismo é isso. O cristianismo é Deus a todo momento nos pedindo provas. O cristianismo é um evangelho que tem que ser confrontado. Quando Jesus disse, eu não vim trazer a paz, lê do engano que eu vim trazer a paz, é porque o evangelho que não confronta não é evangelho. Ele tem que mexer comigo, ele tem que mexer com minha estrutura. Ele me prova falando assim, Cida, deixe tudo que você tem, mas é tudo mesmo, vem e segue-me. É como ele diz aí, voltemos para Marcos, queridos, e ele diz aí em Marcos, veja no capítulo 10 que a gente está, mas aí ele coloca no versículo 29, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor de evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. O evangelho é isso, o cristianismo é isso. Então, a gente muitas vezes faz do nosso carro a idolatria, da nossa casa um ídolo, dos nossos filhos o ídolo, do nosso casamento. Muitas vezes a gente ouve, escuta, não porque fulano é tudo para mim. Ah, se eu perder eu morro também. Mas olha, o evangelho de Cristo não é assim. É você deixar tudo mesmo por amor a Ele. Agora veja que promessa maravilhosa. Ele diz que vai receber já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos. O cêntuplo. Hoje eu digo para vocês, eu tenho uma família no mundo inteiro. Amém? Amém? Onde eu vou hoje, eu tenho irmãos adventistas. A igreja adventista está em quase todo mundo. Onde eu chegar hoje, eu não passo fome, eu não passo frio, porque a minha família foi centuplicada. Eu tenho idosos, anciãos e anciãs nessa igreja, que se tornaram os meus pais, que se tornaram as minhas mães, que cuidam de mim, que me admoestam, que me exortam, que na hora que eu preciso me disciplina, com amor, mas me disciplina. Eu hoje tenho cêntuplos de tudo o que dou para Cristo e recebo já no presente. E olha que maravilha, irmãos, na vida eterna nós já temos também garantido este presente. Amém? Gente, é uma coisa maravilhosa o que Deus nos promete. Mas esse jovem rico não quis saber de todas estas promessas. Este jovem rico se suicidou espiritualmente e com certeza, porque perdeu até a grande chance de hoje nós estarmos falando dele 2.600 anos depois, como a gente fala e segue Pedro, Marcos, Mateus, Lucas e os tantos outros que foram com o Senhor Jesus, que aceitaram este convite. Porque este vácuo, este vazio que a gente sente, que não é dinheiro que preencha,
que preenche, não é outras pessoas, não é amizade, e às vezes a pessoa tem tudo e continua angustiado, continua aflito e querendo mais e tem mais e nada chega, nada dá. É um vácuo que só é preenchido por Deus, é só Cristo que preenche. Não adianta, pode chegar ao topo, mas sempre vai faltar alguma coisa se não estiver com a essência que é o amor e a vida eterna. Queridos, Pedro aqui diz, vamos lá, voltando aí o período das riquezas, e Pedro, então, os apóstolos ficam falando, Senhor, se esse homem que tinha tudo, que é rico, que é bem de vida, que é príncipe, que é autoridade, ele perdeu tudo, e nós que tudo deixamos e te seguimos, o que vai ser da gente? Mas Cristo dá a resposta maravilhosa que nós acabamos de ler. E ele diz mais uma coisa: porém muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Jesus queria ali explicar para os discípulos que o que parece impossível para eles não é impossível para Deus. Então, no cristianismo, a gente tem que efetivamente aprender a ter confiança máxima em Cristo Jesus, a confiar na tua palavra, a acreditar, a ter fé, mesmo que pareça que o impossível, que é impossível, que não vamos dar conta, que a gente ali não vai conseguir chegar. É uma abnegação total mesmo, queridos irmãos e queridas irmãs. É confiar, porque Ele é o Deus do impossível. Amém? É desamarrar, é desapegar. Então, muitas vezes a gente quer ir, mas algo nos puxa para trás. Eu vejo mesmo dentro da nossa igreja, muitos amam a adventista do sétimo dia, muitos amam a doutrina adventista, e realmente para mim é a igreja completa, é a igreja que completa em mim tudo, ela é holística. Ela trabalha com a minha mente, com o meu corpo, com a minha alma. São projetos incríveis, temáticas sociais abundantes e faladas e replicadas e discutidas com a sociedade, altamente generosa, porque nos ensina a generosidade de Cristo Jesus. E eu fico assim, porque muitas pessoas se apaixonam e não vêm? Porque ficam pensando que não vão dar conta. Eu não posso deixar de trabalhar sábado. Meu Deus, se eu deixar de trabalhar sábado, eu morro de fome. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Onde é que eu vou morar? Olha as questiúnculas que ficam afastando cada vez mais de Deus. Não confiam o suficiente. A gente tem que colocar primeiramente o pé na água para poder confiar que Ele vai nos salvar, acaso nós naufraguemos, amém? E todo o tempo na Bíblia Ele está dizendo: não sejam ansiosos por coisa alguma, eu supro as necessidades de vocês, eu cuido de vocês, confia em mim, não temas. Mas nós muitas vezes perdemos grandes chances de conhecermos verdadeiramente a força e o poder imensurável deste Cristo Jesus. Amém. Queridos, em 2 Coríntios 12, 7 a 10, 2 Coríntios 12, 7 a 10, e Paulo, que é um exemplo para mim de conversão, Paulo não foi convencido, Paulo foi convertido, e Paulo realmente faz a máxima que o Senhor Jesus e Deus pede para que nós façamos. E ele tem um espinho na carne, porque outra coisa, ninguém pense que o jovem rico pensou: vou deixar todo, e como é que eu vou viver? Mas Jesus nos garante
que mesmo nas aflições, que nós teremos aflições, Ele vai sempre cuidar e estar conosco. E olha o que Paulo diz. Paulo tem um espinho na carne, que ele diz no capítulo 12, versículo 7, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Aqui tem outra grande lição que a gente tira, é que no reino de Deus a gente tem que ser simples. A maior autoridade no reino de Deus é servo. E o que eu gosto de Jesus é porque Jesus não só fala, Jesus não só dá, não conversa só, Jesus exemplifica para a gente. E aquele momento que ele lava os pés do discípulo é o máximo disso aqui que ele diz. Porque nós temos que ser servos, os maiores líderes, sempre servos uns dos outros. E Paulo diz isso, a fim de que eu não me exalte, eu tenho um espinho na carne. Por causa disso, 3 vezes ele pede ao Senhor que afaste o espinho dele, da carne dele. Então, ele diz, e isso é fantástico: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu não valho nada. Eu sou menos que nada. A minha justiça é trapo de imundícia. Eu não sou boa. Eu não sou agradável. Eu não sou perfeita. Eu não sou justa. Eu não sou misericordiosa. Eu sou fraca. Então, se nós queremos sempre guerrear com todas essas nossas forças, vamos sempre naufragar. Não vamos vencer as guerras. Porque nenhum de nós tem o poder para tal. Agora, se eu entrego esta minha fraqueza, deposito a minha fraqueza nos pés de Cristo Jesus, aos pés da cruz ou no seu trono, aí eu me torno forte. E tudo que vier, eu posso, não pelo meu poder, mas no poder daquele que tudo pode, operando em mim, eu posso vencer as aflições e as batalhas da vida. Amém? Amém. Queridos, muitos andam ansiosos, muitos andam perdidos, muitos andam divididos entre a vida, entre o mundo, essa vida mundana e a vida com Cristo Jesus. Mas acontece o seguinte: no terreno de Cristo não pode haver neutralidade. Não tem terceira opção. Ou é dele ou não é. Ou pertence ao seu reino ou não pertence. Ou pertence ao reino de Satanás. Não tem uma terceira via. Não tem uma terceira opção. O jovem rico talvez pensasse que tivesse uma terceira opção. Vou aqui fazer um meia-meia. Vou ficar aqui em cima do muro. Ora eu vou ser dele, ora eu vou servir as riquezas. Mas Cristo é muito enfático nisso também. Não podem servir a 2 senhores. Ou vamos amar um demais e desprezar o outro, ou vice-versa. É por isso que o cristianismo não é fácil. Cristão que diz que cristianismo é fácil, eu não vejo facilidade, mas eu vejo alegrias, eu vejo glórias, eu vejo eternidade. E o mundo não pode me dar essas coisas. Queridos, Jesus se compadece de nós. Vamos lá em Marcos, volta aí um pouquinho, por favor, em Marcos, capítulo 6. Em Marcos, capítulo 6. Versículo 34, olha o que ele diz:
Marcos capítulo 6, versículo 34. E ele diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. Que lição eu tiro desta passagem? Eu posso estar do jeito que eu estiver, eu posso estar capengando, eu posso estar destituída de tudo, mas Deus me ama mesmo assim. Ele jamais deixou e deixará de me amar, e ama a cada um de vocês também. Venham do jeito que estiverem. Não esperem ficarem perfeitos para se apresentar ao Pai, porque isso aí é uma guerra infrutífera. Nós só seremos levados à perfeição na glorificação, e essa perfeição perpassa por Cristo Jesus. Mas Ele mesmo assim nos ama e se compadece de nós. Queridos, a conclusão desta mensagem é que o tempo logo acabará. Por isso que Deus está convidando hoje a mim e a você. É por isso que a Bíblia é tão enfática em dizer que só existe o hoje. O ontem já foi, o amanhã não nos cabe, não nos pertence. Hoje é o dia da gente tomar a decisão efetiva, certa e para valer, se nós queremos continuar ou seguir no caminho de Cristo, ou se queremos seguir o caminho largo, a porta larga. Este chamado é uma prova que ainda dá tempo. Deus toma a iniciativa para a nossa salvação, mas a decisão cabe a cada um de nós. Vou contar agora uma história para vocês verem como esse Deus do impossível. Anthony Flew, do século XX, já é falecido. Foi o maior ateu e filósofo do século XX. Escreveu vários livros condenando Cristo, condenando a Deus. Não acreditava em Deus de jeito nenhum. Anthony Flew tem um discípulo chamado Richard Dawkins, que hoje é o maior filósofo e o maior ateu que existe. Odeia cristianismo, odeia os crentes, odeia a palavra de Deus. Mas qual não foi a surpresa? Que um tempo, Anthony Flew, antes de falecer, tornou-se cristão. Ao ponto de, junto com Roy Vargas, ele escreveu um livro intitulado, em português, Um Ateu Garante, Deus Existe, as provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada. E numa entrevista com Habermas, ele falou essa seguinte frase, entre aspas: a Bíblia é um eminente livro que merece ser lido. A ressurreição de Jesus tem muito mais evidências que qualquer outro milagre mencionado na história. Amém? Este é o Deus do impossível. E para nós terminarmos esta reflexão nos lugares celestiais de 1968, 18 de fevereiro, na página 55, Ellen White, que é o nosso espírito de profecias, ela colocou: tenho eu compreendido plenamente o gracioso convite, venham a mim? Ela diz ele, estejam em mim, não diz estejam comigo, entendam o meu chamado, venham a mim para ficar em minha companhia. Ele concederá livremente todas as bênçãos relacionadas com que Ele mesmo a todos os que a Ele forem pedindo vida. Será que a ansiedade, a perplexidade e as preocupações nos afugentarão da companhia de Cristo? Confiamos menos em Deus
quando nos encontramos na oficina de trabalho, no campo, na praça pública, o Senhor Jesus permanecerá com vocês e vocês com Ele em todos os lugares. Amém? Queridos, espero que essa reflexão de hoje tenha falado ao seu coração. Espero também que o Espírito Santo de Deus tenha colocado a linguagem certa para chegar ao coração de cada um de vocês. São estas perguntas que a gente tem que se fazendo todo momento, porque os dados estão aí, mas talvez um próximo suicídio pode ser um de nós. É por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, para que quem esteja em pé veja que não caia. Então, quando é que isso acontece? Quando eu estou distante de Cristo. Cuidado com o pecado. O pecado nos afasta de Cristo. O Satanás sempre pronto em derredor para nos atacar. Nós temos sempre que ver que a carne realmente é fraca, mas o pecado não é vitamina para a carne fraca. Se a sua carne está fraca, é porque o seu espírito está mal alimentado. Não deixem, blindem a vida de vocês, a mente, o coração de vocês, para que o Satanás não arroje contra vocês e tire vocês da vida eterna e do caminho da salvação. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite, que estão aqui, e que dê força, coragem, fé para vencer as batalhas deste mundo e esperar pela gloriosa volta de Jesus, que está muito, muito em breve de acontecer. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e fazer a oração final. Deus, o que falar nesta hora? Tivemos aqui momentos de reflexões. Que bom é a Tua palavra, Senhor. Este testamento é maravilhoso. Ele nos traz tantas possibilidades de reflexões, tantas outras leituras, Senhor, encaixadas na minha vida, na vida de cada um que está aqui, Pai. Que maravilha, nós só temos que agradecer a Ti por estes momentos, Senhor. Amém. Por ainda nos permitir nos encontrarmos aqui, em plena pandemia, muita gente que já se foi, outros tantos enfermos, outras doenças também, mas nós estamos aqui na igreja do Atrás da Banca. Senhor, neste momento, eu peço bênçãos por esta igreja. Eu peço bênçãos pelos coordenadores, pelos diretores, pelas pessoas que estão envolvidas nesta missão. Eu peço, Senhor, que altive neles a coragem de viver esse cristianismo vivo como o Senhor viveu. Amém. Que eles não se importem com as dificuldades que baterão toda hora à porta, Senhor. Que eles não desanimem, Pai. E que eles sim venham e tragam, como estão fazendo aguerridamente, o Evangelho para este bairro, Senhor. Amém. E que num futuro muito, muito próximo, outras tantas pessoas sejam, Pai, evangelizadas por esta igreja que aqui está no bairro do Atrás da Banca, Senhor. Amém. Peço também, Pai, por estes que vieram. Ô Senhor, o Senhor conhece o coraçãozinho de cada um. Talvez alguém veio aqui hoje com o coração tão aflito, Senhor. Às vezes está com a mente tão perturbada por alguma coisa. Às vezes o lar está tão difícil de se conciliar. Às vezes está passando por algum problema emocional, algum problema financeiro. Às vezes está entrando aí num momento de angústia, de depressão, Senhor. Por favor, Pai, cuide de cada um deles também. Resolva, Senhor, os problemas. O Senhor é o Deus do impossível. Eles confiam em Ti. Eles entregaram as suas vidas para Ti, Senhor. Por favor, Pai, faça com que a Sua graça os alcance e elimine qualquer problema que eles estão passando hoje, Pai. Senhor, abençoe a todos, abençoe os que não puderam estar aqui, abençoe aqueles que estão em casa nos assistindo, Pai. Leve as suas bênçãos até eles, Pai, e os proteja também.
Senhor, nós não somos dignos de pedir nada a Ti. Somos pobres, cegos, nus, miseráveis, infelizes, mas nós também sabemos que a Sua misericórdia se renova a cada manhã e ela é a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. Portanto, baseado nesta misericórdia, nestas promessas, Senhor, é que nós Te pedimos, Pai. Pedimos e já desejamos que esta oração suba como um aroma suave até o seu trono de glória e que o Senhor aí como está, incline os seus ouvidos para ouvir esta oração e atendê-la se for do nosso merecimento. Dá-nos a paz que excede todo o entendimento e todas as vezes que a gente for fraquejar, por favor, Pai, renove em nossa memória aquilo que pode trazer a esperança. Te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto na cruz e verteu sangue para nos salvar dos nossos pecados. Amém.